disposição dos irmãos. Lembrando que você pode comprar pelo cartão de crédito, pode parcelar também. Gideões em Camboriú do ano passado, geração de filhos espirituais, muita gente levou quando eu estive aqui no Congresso de Missões, muito boa essa mensagem. O sacrifício sem mancha, sem defeito e sem julgo, porque não há o que eu faça no altar, que se a igreja não fizer, o culto não se completa. Todas as vezes que um sacrifício era constituído, Deus ordenava para que o povo trouxesse. O que o povo traz, o sacerdote oferece a Deus. Então, se você traz expectativa, isso flui no meu coração, eu ofereço a Deus a sua expectativa. Se você traz resistência, no meu coração isso também é transferido. Eu digo, Deus tem resistência, então Deus não faz nada. Se você traz fé, eu digo, Deus, trouxeram fé, então Deus honra a unidade do culto através do que o povo traz e o que o sacerdote faz. É bastante curioso isso. Normalmente algumas pessoas vêm à igreja e dizem assim, vamos ver no que vai dar. E aí ele sai dizendo, realmente não deu nada, porque você não trouxe nada, então saiu do jeito que você quis. É bastante curioso isso, mas tem gente que não atenta, né? Eu fui lá, fiquei sentado olhando, fiquei observando. A única coisa que aconteceu comigo, nada, porque foi exatamente o que você trouxe. Você trouxe nada, o teu nada você levou. Agora, se você traz uma expectativa diferenciada, Deus constrange o preletor no púlpito, Deus constrange o sacerdote para que atenda a sua necessidade. Isso é bastante curioso. Só que o sacrifício não pode ter mancha, não pode ter defeito, não pode ter julgo. Isso é bastante curioso. Eu falo sobre o sacrifício da novilha vermelha. A minha casa será chamada casa de oração. Essa mensagem eu preguei aqui no Congresso de Missões. Vasos vazios, uma oportunidade para o milagre. Quando você pede um milagre para Deus, Deus vai te pedir um vaso vazio. Relacionamento de Abraão e Sara, que alguns irmãos levaram da outra vez. As feridas que Abraão deixou em Sara, muito legal. Os segredos da ressurreição de Jesus que você leu, mas não entendeu, te ofereço também. Meu testemunho completo, que alguns perguntaram quando eu estive aqui em Missões, eu não tinha, hoje tem. E o elemento surpresa de Deus, que é uma mensagem muito boa para lidar com pessoas que têm problemas de vícios em casa e na família. Está à disposição dos irmãos, em nome de Jesus. Deixa-me fazer só uma pergunta. O pessoal, os noivos que foram para o curso, voltaram? Não? Tá, sim, pastor, tudo bem. Então nós vamos começar, porque eu gostaria muito que eles ouvissem essa palavra. Sim, eu sei que é importante, claro, é um programa da igreja, mas como nós estamos reunidos em algo específico, pelo coral e pela família, eu vou dar uma base bastante interessante que para eles vai ser muito bom. O obreiro que saiu foi comunicá-los, então eu vou aguardar mais alguns instantes, que vale a pena. Deixa-me só responder algumas coisas que me perguntaram ontem após o culto, aproveitando esse intervalo. Não tem problema que eles entrem depois, está tudo certo, tudo em paz. Alguns assustaram ontem quando falei que nós não fomos criados para adorar. No primeiro momento não, porque o homem era a extensão de Deus, não havia necessidade de devolução, porque eles estavam juntos. Deus o fez à sua imagem e semelhança, havia uma comunhão no Éden e havia um relacionamento tão próximo, tão extensão um do outro, que não havia estranheza. Quando Deus aparecia na viração do dia, não causava um pânico em Adão, porque Adão esperava, sabia que ele estaria ali sempre. Então não havia necessidade de autoafirmação de que ele era Deus na vida de Adão, ou de que Adão era apenas uma criação dependendo do seu Deus, ou coisa parecida. Porque essa é a ideia que os satanistas querem defender. Os satanistas, eles pregam que o diabo, ou Lúcifer, foi o libertador do homem. Porque os satanistas pregam que o homem era apenas um objeto manipulável de Deus, que Deus tinha uma necessidade narcisista de se manter vivo. Então, segundo os satanistas, e tem alguns crentes que são satânicos e não sabem disso. Assustador essa palavra, não é? São e não sabem disso. Porque alguns crentes pensam que Deus tem necessidade de ser adorado para se autoafirmar como Deus. Então quando eles se posicionam no culto, é como se eles estivessem dizendo assim, se o senhor não fizer nada para mim, eu não vou dizer que o senhor é grande. Isso é comportamento satânico.
Completamente. Por quê? Porque eles defendem que Satanás um dia, ele olhou para Deus e disse assim: o Senhor está perdendo a sua glória, porque isso é mitologia grega. Os deuses do Olimpo tinham necessidade de ter referência externa, porque eles tinham necessidade de se afirmar como grandes. Então isso é uma coisa bem curiosa. O Senhor está perdendo o seu poder. Por que o Senhor não faz um homenzinho pequenininho que te adore todo dia? E o dia que ele deixar de te adorar, o Senhor diz para ele que o Senhor vai matar ele. Ele vai ficar com tanto medo do Senhor que o Senhor vai ficar muito poderoso. Essa é a mensagem que os satanistas pregam. Tem crentes que na sua atitude de adoração se tornam satanistas. Porque eles acham que que Deus sente falta ou necessidade. E é muito pelo contrário. É nós que temos a falta e a necessidade de sermos devolvidos para Ele. Então, um homem caído, destituído de Deus, ele precisa retornar para Deus. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, o louvor sendo ministrado, coral, ministério de louvor, orquestra, todas as pessoas que se envolvem com o compromisso de nos trazer de volta através do ministério ou dos ministérios específicos da igreja, e a gente não participa, quando às vezes você ouve uma aplicação assim: isso aqui não é um auditório, isso aqui não é o Faustão, isso aqui é um culto. E tem gente que não gosta. Por quê? Porque se posiciona naquela reunião como se estivesse assistindo um programa de entretenimento na televisão. A postura dele, o posicionamento dele, o comportamento dele é completamente fora do ambiente de adoração. Isso é um comportamento satânico, porque o diabo conseguiu lhe convencer de que se você se silenciar, ou se você não participar, Deus vai perder algum poder em você. E é interessante que Deus, eu e você com Deus, Deus continua sendo Deus, e a gente sem Deus, Deus continua sendo Deus, e a gente não é nada. É a mesma coisa. É com relação ao amor. Não há algo que você faça a mais para que Deus te ame mais. E não há algo que você faça a menos para que Deus deixe de te amar. Porque o amor de Deus não tem a ver com você, o amor de Deus tem a ver com Ele. Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que Ele é. Ele é Deus para sempre. Agora, uma vez um homem destituído de Deus, ele tem a necessidade de adorar, porque adorar é devolução. Me devolva para ti, Senhor. Então nós não podemos frequentar uma reunião como se a gente estivesse em qualquer outro lugar. Auditório, cinema, shopping center, né? Tem igrejas por aí que eu tenho a impressão que a qualquer momento um crente vai pedir: traz uma pipoca e 2 cocas para mim, por favor. Porque ele não sabe onde está. Ele não sabe aonde está. Isso é bastante curioso. Agora, se nós estamos em um ambiente onde nós buscamos conhecer a verdade, porque ela é o caminho, você se assusta quando eu lhe disser, por exemplo, que tem mais verdade no mundo, em muitas ocasiões, do que dentro da igreja. E de onde vem isso? Quantos lembram quando eu falei sobre Nicodemos ontem? Levante a mão um pouquinho. Quem lembra de Nicodemos? Lembra? Ok. Para você entender Nicodemos, você tem que voltar 1500 anos atrás na história. 1500 anos você tem que voltar. E aí você entende o que significa ser um Nicodemos e o que aconteceu com Jesus em relação à crucificação. Então vou fazer um resumo bem rápido aqui. Quando Moisés, lá 1500 e poucos anos atrás, quando Moisés recebe a lei, quando Moisés recebe toda a instrução de Deus para a lei, Moisés ele recebeu também uma capacidade sobrenatural de absorver a lei e de memorizá-la em toda a sua prática. O judaísmo transformou essa lei, ou essas múltiplas leis, em prática, e eles conseguiram discernir de todo o conjunto de leis 613 itens. 613 itens que devem ser cumpridos pelo judeu todo dia. Pode ser que eles não consigam, mas eles têm que fazer de tudo para que os 613 requisitos de lei sejam cumpridos todo dia. Quando as pessoas olhavam para Moisés ele absorveu a justiça de Deus pela lei. Então todas as 613, e é assim que eles acreditam fielmente o judaísmo, que Moisés foi o único homem na terra que cumpria 613 itens de lei diariamente.
ele havia absorvido toda essa lei, a justiça de Deus estava nele, ao ponto de que o povo olhava para Moisés e dizia: não, Deus não precisa falar conosco, fala o Senhor com ele, e o Senhor falando com a gente já é o suficiente, porque o Senhor absorveu a sua justiça. Chega uma hora que o povo cresce tanto e a necessidade é tão grande que Moisés não consegue sozinho continuar sendo essa justiça máxima de Deus. Então Moisés, ele levanta um grupo de homens, são 70 homens, foram 70 homens, e ele pega essa justiça e reparte em uma transferência de autoridade, em uma transferência de unção, em uma transferência de justiça. Ele levanta esses 70 homens e reparte com eles essa referência de lei. Esse seténtrio, quando é gerado, surge o que depois foi chamado de sinédrio, que até hoje é mantido na Igreja Católica para a escolha do Papa. Presta atenção nisso, irmãos. Olha que curioso como é que são as coisas. Quando esses 70 homens recebem essa justiça, eles se tornam a representação de toda a força da lei de Deus. À medida que o tempo passa, isso se fragiliza. Isso se perde na sua máxima, porque com a chegada dos juízes, a transferência desse formato de lei, dessa roupagem de lei, passa agora pelos juízes. Essas 13 referências tornam-se esse formato de lei. Depois isso muda para o período monárquico, que os reis que representam essa lei agora em um novo formato se estabelecem em formatos de rei, até que isso se perde em Malaquias. Quando retorna o Novo Testamento, que agora Roma mostra o seu poder político, legislador, querendo uma comunhão com o povo da religião e o judaísmo, eles motivam toda a cultura para o retorno dos 70. Então o sinédrio naquela época, nos dias de Jesus, tinham ali 70 homens que eram chamados de principais. Nicodemos era um destes 70. E toda a força da lei estava neles, e estava em Nicodemos. Na verdade, o sinédrio se posicionava agora como o reflexo absoluto de Moisés. Quando você vai em Jerusalém e você conhece o portal onde Cristo foi apresentado ao povo, o povo não podia chegar ali, o povo não se aproximava ali. Então quem gritou crucifica Jesus não foi o povo, foi o sinédrio. Foram 70 homens que gritaram crucifica Jesus, homens que representavam a lei de Deus. Foram eles quem disseram crucifica. Por que aqueles 70 homens mandaram crucificar Jesus? Por causa da purificação do templo. Quando Jesus entrou no templo, que ele encontrou a venda e o câmbio, qual era o problema? Irmãos, até o dia de hoje, todo judeu, quando ele comete um pecado, ele tem até 6 horas da tarde do dia, antes que o sol se ponha, para oferecer um sacrifício e pedir perdão. É bastante curioso. É bem diferente da gente, que vai acumulando coisas por anos e anos. Talvez seja por isso que Deus tem um amor muito diferente pelos judeus, não? Quando o judeu comete um pecado, ele tem até 6 horas da tarde para se arrepender e oferecer um sacrifício por aquilo, antes que o sol vire, antes que o sol se ponha. Agora imagine comigo. Imagina cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas cometendo pecado todo dia. Os judeus não têm vários templos como nós temos. O judaísmo só tem um templo, o templo em Jerusalém, com suas ruínas. Eles almejam o retorno do Messias. Aquele foi o único templo construído politicamente. Herodes tinha interesse naquilo. Todo o resto do mundo, o que o judeu tem é uma sinagoga de representação. Eles não têm templos. Templos é um só. O que significa isso, pastor? Significa que todo judeu, se ele estivesse no extremo norte de Israel ou no extremo sul, não importa onde ele estivesse, ele cometeu um pecado, ele tinha que pegar um animal e tinha que correr para Jerusalém antes das 6 horas da tarde e oferecer um animal como sacrifício para a expiação dos seus pecados. Imagina 3 milhões de pessoas pecando. Quando um judeu chegava para oferecer um sacrifício por volta das 3, 4 horas da tarde, a fila do templo estava virando a esquina. Era muita gente. Anás e Caifás tinha que ajustar isso, dando uma dinâmica para o sacrifício. Então, como a demanda era muito grande, era muito animal para matar,
O que eles faziam? Era muito animal para matar. O que eles faziam? A pessoa chegava com o animal, Anás e Caifás pegavam o animal e diziam: ó, fica tranquilo, deixa aqui que depois a gente mata, pode ir embora depois, não precisa ficar na fila não, porque tem muita gente. A demanda era tão grande que o pátio, ele mandou construir um anexo do templo chamado de átrio, e ali os animais eram colocados. Chegou uma hora que não cabia mais animais, e não tinha sacerdote suficiente para matar os bichos. O que eles fizeram? Deram início a uma corrupção. Quando eles perceberam que a fila era muito grande e que não vencia o sacrifício, eles pararam de sacrificar. Tinha gente que precisava sacrificar e chegava em Jerusalém sem tempo de adquirir um animal. Então Anás e Caifás, que controlavam a manipulação do templo, eles pegavam o mesmo animal. O indivíduo chegava aqui e dizia: ó, ofereça para mim que eu estou em pecado. Não, tá beleza, deixa aqui que eu faço depois. É igual no banco, quando você tem um amigo no banco, no caixa, que você diz: deposita para mim depois. Era mais ou menos isso. Deixa aqui que depois eu deposito. O cara virava as costas, eles não matavam o animal. Eles pegavam o mesmo animal e vendiam lá fora para aqueles que chegavam sem ter animal. Então havia uma corrupção. Por que Jesus vai ao templo? Porque estava faltando sangue no altar. Não havia mais sacrifício pelo altar. O altar estava seco e sem sangue, porque o mesmo animal que chegava era o mesmo animal que era vendido lá na frente, porque a demanda era muito grande e o povo não queria, o sacerdócio naquela época não queria representação com a necessidade do povo. Jesus entra lá dentro e diz assim: bando de ladrão, roubaram do meu altar, tiraram o sangue do sacrifício, tiraram toda a expiação, vocês são um bando de ladrão. Quando Jesus faz essa denúncia, Caifás fica enlouquecido e ele chega para Pilatos e diz: mata esse homem. E Pilatos pergunta: matar para quê? Não, porque ele é rei dos judeus. E Pilatos dizia: então se vira, eu não sou judeu, vocês são. Eu não sou judeu, isso é problema de vocês. Mas ele está incitando o povo para que não ofereça mais o sacrifício em partes, porque ele vai provocar no povo uma ausência de imposto. Aí Pilatos diz: vai faltar imposto? Então vai faltar para Roma. Então peraí, não, então eu vou matar ele, porque eu não posso ficar sem imposto. Dentro do sinédrio, que era a igreja da época, eles gritaram: crucifica. Dentro da casa de Pilatos, a sua mulher Cláudia, adoradora de deuses, profana, ela disse assim: não se envolva com esse homem, ele é justo. Porque tinha mais verdade na boca da mulher de Pilatos do que na igreja daquela época. Curioso, né? Que a gente lê tudo isso e não entende para que serve. Uma vez eu ouvi uma música lá fora, e canta essa música até hoje, um cara profano, homossexual, morreu aidético, miserável. Ele cantava assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O homossexual aidético canta de amor lá fora, e a gente não pratica aqui dentro. Quem é que crucificou Jesus, irmão? A igreja. E tem gente que faz isso com ele todo culto. Todo culto. Todo culto. Aí se esconde e vem perto dele dizer assim: o que eu preciso? Ele diz assim: vai nascer de novo. Vai nascer de novo. Porque você faz parte do sinédrio. Essa é a história de Nicodemos que pouca gente conhece. Se você não conhece essa história, você não valoriza aquele instante de Nicodemos. Vamos ouvir a palavra? Amém? Livro do Gênesis, capítulo 2. Eu segurei esse pontinho aqui para que o pessoal chegasse. Eles chegaram ali. Vamos lá. Faço questão que todos ouçam essa palavra. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Verso de número 8. E plantou Deus um jardim no Éden, do lado oriental, ou de frente para o sol, significa isso. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista,
boa para se comer. E havia também a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel, ou Rio Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o nome do quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Mantenha um pouquinho a Bíblia aberta aqui, nesse texto, por favor. É bastante curioso observar que quando Deus, no princípio de sua criação, ele faz alguma coisa pelo homem, ele se envolve diretamente. Para a grande floresta, para a grande criação de tudo o mais, ele simplesmente diz: cresça, suja e apareça. Agora, para o homem, ele não diz suja e apareça, mas ele já diz façamos. Ele participa. Quando ele resolve criar um lugar para que o homem pudesse viver diferente de tudo mais, ele também faz isso participando. A Bíblia não me mostra que ele disse ao Éden: suja, Éden, mas que ele planta. Ele investe tempo em preparar um lugar especial para o homem morar. Esse lugar tem alguns atributos bem curiosos, e você vê a excelência de Deus e a disposição e a preocupação de Deus no sentido de fazer o melhor para que a vida, a luz, a prosperidade, a abundância de dias estivessem ali. Verso de número 8: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, de frente para o sol. Trabalho com a luz, eu quero nutrição, eu quero nutrientes, eu quero fertilidade, eu quero abundância, eu quero multiplicidade. Então ele traz luz, traz o sol, ele potencializa esse jardim para ter de tudo, do bom e do melhor para sempre. Ele pega o homem que havia formado e coloca ali naquele lugar de delícia, naquele lugar de excelência. Aquilo ali foi o start de Deus. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou dar um começo aqui, ok? Vou dar um start aqui para vocês. O início é esse aqui. Então, se vocês desejam continuar no formato que eu construí, cuidem, lavrem, dê manutenção, dê atenção, porque vocês não só podem continuar com a mesma qualidade, com a mesma excelência, como vocês podem fazer isso aqui ser muito mais. No verso de número 9, o Senhor faz brotar da terra. Ele continua provocando toda aquela estrutura do homem. Árvores. Algumas vezes, quando você lê isso aqui com pressa, você pensa que tudo é uma árvore só, no máximo 2. Então aqui o versículo 9 me dá pelo menos 4 qualidades de árvores que havia no Éden. 4 qualidades. Verso de número 9: o Senhor fez brotar da terra árvores agradáveis à vista, que eram árvores que você gostava de ver. Ele fez também árvores que eram elas eram boas para comer do fruto. Havia a árvore da vida que estava no meio do jardim. Por que no meio? Porque o homem sempre vai estar envolvido com o poder de decisão, a escolha. Por isso a independência da colonização do céu. Ele olha para a árvore e tem 2 lados: você tem a vida ou a morte. O homem escolheu a morte. A árvore no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é a mesma coisa.
Não, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Deus tem 4 árvores aqui distintas. Existe um mistério em torno disso, porque também é reconhecido que o número 4 é a plenitude de Deus. É a estrutura da porta, do caminho, do acesso, da acessibilidade. Então nós temos a escada de Jacó em 4 degraus. O Senhor chama Samuel 3 vezes, aí da terceira para a quarta, quando ele é orientado por Eli, ele diz: se ele chamar de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando ele disse isso, era a 4ª vez. Nós temos uma fornalha ardente, estratégica, que não podia ser 2 nem 5, tinha que ser 3 lá dentro, porque o 4º homem da fornalha tinha que ter acesso. Nós temos Lázaro repousando em morte por 4 dias. Nós temos uma estrutura de sacrifício. Quando as aves de rapina tentaram destruir o sacrifício de Abraão em relação ao seu futuro, nós temos 4 qualidades de árvores ali que dá direito ao retorno da 4ª geração. Isso vai longe, é bastante curioso. Então nós temos 4 árvores estabelecidas ali, e árvores estratégicas. Então Deus está dizendo: eu estou construindo um lugar para que você coloque a sua família ali. Então eu estou te dando uma ideia de como pode ser bom esse negócio de família, de você ter de Deus, junto de toda a sua história de família, o melhor lugar do mundo para viver. E Deus estabelece exatamente assim, com árvores boas para você, agradáveis para você ver, boa para se comer. A árvore da vida, que exatamente fala sobre isso: desejos, pensamentos, coração e mente, sonhos, expectativa futura. E uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o limite do Éden, para que o homem pudesse aprender de Deus: temor, responsabilidade, obediência, reverência, referência, santidade, obediência, enfim. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, árvores agradáveis à vista. Traduzindo, Deus está dizendo: eu estou dando um formato aqui nesse Éden, e você vai perceber que aquilo que você vai ver, você vai gostar do que você está vendo, vai encher os seus olhos. Gostar, agradáveis à vista, gostar do que você está vendo. Pois bem, queridos, foi Deus quem nos ensinou a gostar do que é bom. Foi Deus quem deu à nossa vista, aos nossos olhos, discernimento para aquilo que é bom. Quando você olha, você diz: isso é bom, isso é bonito, isso é agradável, isso vale a pena, isso é extraordinário. Foi Deus quem nos deu isso. Há muito tempo atrás, quando uma pessoa chegava na igreja com um carrinho melhor, com uma roupa melhor, ou com uma casa um pouco melhor, né? Algumas pessoas olhavam e diziam: acho que ele está desviado, não está muito crente não. E depois que ele comprou esse carro, depois que ampliou essa casa, depois que ele mudou, está diferente, não está? Veja que coisa. É uma coisa curiosa. Você vai a uma loja que tem grife de referência, aí você vê lá uma camisa por 240, 250, 260 reais, uma camisa. É bem diferente daquela que você vai no lojão e paga, por exemplo, 3 por R$ 29,90. Aquela que você pagou 260, você lava ela a vida toda, ela dura a vida toda. Aquela do lojão, você lava a primeira vez, ela sai daqui e vem aqui, ó. Quando você vai comprar um brinquedo para o seu filho, você encontra, por exemplo, Playmobil, Estrela. Você compra aqueles brinquedos com a marca reconhecida, entra ano, sai ano, o brinquedo está do mesmo jeito. Aí o menino emburra e diz assim: mãe, eu quero. Aí você vai no 99 e compra. Se alguém é dono de 99, desculpa, você trabalha dentro de uma legalidade, isso é verdade. Na primeira empurrada que ele dá no carrinho, as rodas ficam para trás e a carcaça lá na frente. Não funciona. Não, pastor, eu estou aí com o meu Fuscão 77 tremendo, eu vou com ele em qualquer lugar. Vai, mas não vai igual um Ômega Suprema, não vai igual um Fluence da Renault, mas não vai igual. Por quê, pastor? Beleza nos olhos. Deus nos ensinou desde o princípio a gostar do que é bom. Se você perdeu a avaliação dos olhos, a culpa não é de Deus, é sua. Porque exige dedicação e trabalho para manter a beleza que Deus te deu. O Senhor disse: lavre e cuide, porque você vai conseguir manter o que eu te dei desde o princípio.
Por isso que eu chamei a atenção para que os jovens e adolescentes permanecessem aqui, principalmente os noivos, que vivem de amor e dizem, não, fica tranquilo, a gente casa e mora num puxadinho no fundo da casa do pai. Isso não é princípio de prosperidade de Deus, isso é ansiedade, isso é descontrole hormonal, porque na vida precisa se trabalhar e manter o padrão que Deus nos deu, porque Deus nos deu o melhor. A gente espera que as pessoas cresçam com o seu tempo. Eu fui visitar um amigo há pouco, a gente espera, eu vou revê-lo há algum tempo que eu não vejo, as coisas devem estar bem melhor. Gente, quando eu cheguei para sentar na casa dele, ele disse, senta pastor, fica à vontade. Ele puxou uma cadeira de bar para me sentar, aquela de lata, que tem a figura da Brahma atrás. Eu olhei e disse, poxa, uma cadeira da Brahma? Tudo bem, como vai, quanto tempo? Não, tranquilo, rapaz, eu preciso ir no banheiro. Eu entrei no quarto, para ir onde era o banheiro, a porta do banheiro era a porta do guarda-roupa fechada ao contrário. Quando eu fui lavar a mão, o sabonete tinha 4 cores, era um grudadinho no outro. Para quê? Para economizar. Olhei, quando eu vi o shampoozinho da esposa, era um shampoo Colorama com um dedo de shampoo e 5 de água. Agora você compra uma Victoria's Secret, por exemplo, e dá de presente para sua esposa. É bastante curioso que as pessoas, alguns camaradas aí, ficam de olho no Éden dos outros, porque ele não cuida do Éden dele. Nossa, como é cheiroso esse Éden, como é bonito esse Éden, porque quando ele olha para o Éden dele, o rapaz pega a menina bonitinha, cheirosinha, como o pessoal diz assim, tratada a leite condensado, e leva para casa, vem que eu te amo, joga num buraco. O pai dava tudo, não faltava nada, e joga a coitadinha no buraco, cala a boca que eu te amo, e Deus vai nos honrar. Deus não tem nada a ver com isso. Eu construí um negócio perfeito, e só te dei um toque, lavre e cuide. Porque o trabalho, irmão, ele existe antes da queda. Ele só ficou pesado por causa da queda. E muita gente o que menos quer fazer é trabalhar. A gente reclama do ímpio. Por que o ímpio troca o carro todo ano? Por que o ímpio troca a casa, pinta a casa, tem carros bons, viaja, vai para o exterior e conhece o mundo todo? O que está acontecendo? E o ímpio, pastor, não estou entendendo, o ímpio nem precisa vir cultuar, nem precisa vir à igreja, ele nem vem à igreja. Irmãos, a prosperidade do homem em relação à terra, ela é uma garantia que Deus deu para o homem, não para o crente. O Salmo 115, verso 16 diz, os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada ao homem para ser conquistada. A Bíblia não diz que a terra foi dada aos crentes, a terra foi dada ao homem. Todo homem que trabalha nessa terra, a terra é obrigada a encher suas mãos com os frutos dela. Normalmente o ímpio levanta cedo para abrir a mercearia, que começou como um botequinho, que vendia espetinho na esquina, que depois virou uma portinha, que essa portinha virou uma loja maior, e de repente virou uma grande rede de supermercado, e trabalha de manhã, tarde, de noite, trabalha com toda a sua família. Alguns crentes vivem de vigília, dormem até meio-dia, e quando acorda diz assim, paga as contas aí, papai. Família, Deus é bom, Deus vai suprir a necessidade de tudo. Aí quando ele não quer trabalhar mesmo, ele diz assim, rapaz, não vou trabalhar não, Deus me chamou para ser obreiro e viver no ministério. Alguns companheiros, se perderam o ministério, eles não sabem fazer mais nada nessa vida. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu já estava formado em contabilidade, trabalhava na Fricobras Sadia e ministrava esporadicamente nos finais de semana. A minha esposa, psicopedagoga, lecionava para jovens e adultos, jovens de manhã e adultos em alfabetização à noite por 13 anos. Tínhamos uma atividade normal, trabalhávamos pelo sonho. É preciso se empenhar. Alguns têm vergonha. O meu sogro é uma pessoa extraordinária, tem 64 anos, e ele dizia assim para mim, meu filho, você pode passar a vida toda sem a carteira assinada, mas você não pode passar um dia sem trabalhar. Que é diferente, é bem diferente. Pode passar a vida toda sem uma carteira assinada, mas você não pode passar um dia sem trabalhar. Ele levanta às 5 da manhã com umas 4 caixinhas de isopor, enche de queijo, vai ao Paraguai e abastece lanchonetes que fazem um lanche durante o dia para os turistas. No final da tarde, 3, 4 horas, ele passa recebendo tudo que ele vendeu. E é impressionante o empenho dele.
É preciso pelo menos pedir ajuda e não ter vergonha de fazer alguma coisa, por mais simples que seja, para pelo menos aprender. Não, porque eu preciso trabalhar com informática, porque eu preciso de um escritóriozinho, porque porque é o seguinte, imagina, eu vou ficar com a mão fedendo de graxa, eu não quero a mão fedendo de graxa, vou ficar com calo na mão de tanto mexer cimento. Bom, depende de você. Você pode começar a mexer cimento, mas você pode terminar como um mestre de obras. Tudo depende da sua qualidade e do seu esforço. Não consegue? Entra numa construção. Olha, eu me ofereço aí para trabalhar 30, 40 dias, 60 dias, sem salário, só me ensina como é que faz isso aí. Como é que faz isso aí? Se um homem simples que não sabe escrever, mas tem a capacidade de discernir toda a mistura do cimento, toda a simetria de uma parede, imagina você que tem um pouquinho de estudo, mas de repente não conseguiu muita coisa, faz a mesma coisa que ele faz, com a capacidade que você tem, em pouco tempo você pode ser o gerente, o mestre daquela obra. Mas tem que ter humildade para pedir ajuda e dizer, como é que faz essa massa? Aprendeu a carregar os baldes? Daqui a pouco você aprende a sentar os tijolos. Daqui a pouco você aprendeu a ler as plantas. O engenheiro não é nada ser um mestre de obras. Passa numa oficina e diz, olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas quanto custa? Faz o seguinte, eu fico aí 60 dias, me ensina a mexer nesse motor. Como é que o senhor faz isso? Como é que funciona isso? O Senhor disse, eu vou começar algo lindo. E se você quiser continuar celebrando esse algo lindo, dê manutenção e cuide disso. Peraí, pastor, então quer dizer que o ímpio não precisa vir à igreja? Eu tenho que vir à igreja, eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer tudo. O ímpio não precisa, Deus abençoa, só tem que trabalhar. Qual é a diferença no final? A diferença é a quem ele presta o culto dele. Essa é a diferença no final. Porque você pode ser uma pessoa extraordinária, mas se você não tiver um culto, essa foi a palavra que Jesus deu ao jovem rico. O Senhor olhou para ele e disse assim, você quer herdar a vida entre os homens? Porque ele perguntou sobre a vida eterna. Quando o jovem rico pergunta sobre a vida eterna, ele é abusado, ele comete 4 erros. Primeiro ele diz assim, ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre. Isso era uma particularidade de um discípulo, só podia ter esse achego se você decidisse caminhar com ele. Então eram perguntas de extremo privilégio para discípulo. Quando ele diz bom mestre, ele estava ironizando, ele estava dizendo assim, sábio pensador. O senhor aí que tem um discurso diferente, me responda algumas coisas. Jesus não é um discurso diferente, ele é a verdade. Ele é maior do que Salomão. Então o primeiro erro que muita gente comete é vir à igreja pensando que Jesus é apenas uma filosofia e que Deus é apenas um ponto de vista, mas que ele precisa conhecer outros ambientes para ter certeza do que ele quer. Aí ele comete o segundo erro e diz assim, que bem devo fazer para herdar a vida eterna? Segundo erro estúpido. Esse é grosseiro. Quanto é que eu pago para ter direito à vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus diz, bom, agora você quer morrer no meu lugar então? A vida eterna não é você que faz, sou eu que faço. É eu que morro, eu que me entrego, você só aceita. Tem gente que tem essa mania de quanto é que custa esse acesso a Deus? Já está aberto por um novo e vivo caminho. Aí ele vai por um terceiro erro, porque Jesus provoca ele. Ele pergunta para Jesus, que bem devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde sobre a vida. Olha, se você quiser se dar bem na vida com os homens, respeite os homens. E Jesus cita apenas 6 itens dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são divididos em 2 grupos. 6 itens diz respeito ao relacionamento de homens com homens, ou seja, sociedade, relacionamento entre pessoas. E 4 itens diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. E o Senhor Jesus, estratégico, responde só os 6. Ele diz assim, ame teu pai, não cobice, não roube, não mate, não deseje, ama o próximo como a ti mesmo. Ele responde sobre a vida. Você quer se dar bem no mundo dos homens? Respeite os homens, não deseje o que os homens têm, não julgue os homens, não fale mal dos homens, não se envolva, cuide da sua vida e você vai ser muito bom com os homens. Ele cai num erro tão clássico, erro de muita gente. Tudo isto tenho feito desde a minha mocidade, falta-me alguma coisa? Não era tudo, os 10 mandamentos não são 6, são 10. Ele havia sido um bom homem, mas faltava 4. Quais? Somente a Deus adorarás, somente a Deus servirás, não terás imagem de escultura diante de si, e somente a Deus você vai prestar culto.
só faltava o básico, só faltava um culto a Deus. Então aqui é o final daquele que prospera lá fora e não tem temor. Pode ser um homem extraordinário, pode ser muito próspero na terra, pode ser uma pessoa, pode ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, um filho extraordinário, mas se ele não tem um culto para Deus, um serviço para Deus, um sacrifício para Deus e um temor exclusivo para Deus. Quando nós falamos de idolatria, algumas pessoas têm uma imagem equivocada sobre idolatria. Existem muitos cristãos que são mais idólatras dentro de sua religião evangélica do que aqueles que nós denominacionamos idólatras, como por exemplo os católicos. Vocês sabem por que existem as imagens? Os irmãos sabem por que existem as imagens? Porque durante muitos anos os membros da Igreja Católica não tinham acesso à palavra. Ela era em latim. Só padres com pouquíssimos acessos podiam ler a palavra. Então, por não ter acesso à palavra e para não gerar especulação fora da teologia, quando a Igreja Católica se divide nos seus dois ramos, e agora com Constantinopla e todas as demais manifestações culticas dentro da Igreja Católica, foi determinado que as histórias bíblicas devessem ser pintadas para ser explicadas às pessoas. Por que surgem as imagens? Porque com o iluminismo e a renascença, quando surge a ideia da arte pela imagem, quando isto surge, a história de Cristo começa a ser pintada. Para que a igreja naquela época pudesse entender sobre Cristo, ele foi pintado. Sobre a mãe de Jesus, ela foi pintada. Sobre o sacrifício do Calvário, foi pintado. Para que as pessoas pudessem entender a Bíblia através das figuras. Então as pessoas deixaram de olhar para as próprias letras porque não entendiam o latim. Então elas diziam, aquilo é Deus, porque foi pintado. Era a tradução de uma ideia sugerida pela palavra. Então a idolatria aqui não se estabelece aqui. A idolatria ela se fortalece quando as imagens de estrutura ganham o lugar do culto para Deus. Quando Deus olha do céu e vê as pessoas pintando, desenhando, escrevendo, não existe um incômodo em Deus. Por isso que quando Paulo chega em Atenas, ele não entra, ele não quebra as imagens que lá estão. Ele vê culto para todas as divindades e vê um altar a um Deus desconhecido. Ele diz assim, eu sirvo esse Deus aqui, que vocês honram, mas não conhecem. Isso é bastante curioso. Veja que coisa interessante. Aqui está a resposta à questão do ímpio que prospera lá fora. Mas o que é importante para nós saber é que nós temos que cuidar e lavrar. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. A esposa, os filhos precisam entrar dentro de casa e dizer, eu vejo a glória de Deus aqui, porque olha o que Deus fez. Esse é o meu pai, que é o sacerdote da casa, ele continua lavrando e cuidando do melhor de Deus. E quando você tem a satisfação de ver o que você tem, de ver o que Deus te deu, você não tem necessidade de cobiçar do outro. Algumas pessoas se conformam e aceitam, é assim mesmo. A reforma nunca termina, o acabamento nunca termina, o reboco nunca termina. Não, Deus quiser, semana que vem eu termino. E a esposa deita e vê aquela parede grossa, sem pintura, sem acabamento, sem um gessozinho, dando uma sensação incrível, coisa. Existem irmãos nossos que quando entram num restaurante de ponta para comer, eles não sabem se comportar, porque nunca tiveram acesso ao melhor. E quem é o responsável por isso? O sacerdote do lar, o pai é responsável por isso. O homem que formou, o colocou ali e disse para esse homem, cuide do restante, de sua esposa, de seus filhos e do melhor. E do melhor. Por que existe uma falta de referência dentro da família com relação também, por exemplo, às crises de lesbianismo, homossexualismo? Isso aí é freudiano, quem estudou isso sabe. Ele tem uma defesa que faz dentro da seguinte sugestão: sendo o homem um homem macho, com a sua referência e com o seu órgão genital exposto, e a mulher fêmea, mas com o mesmo órgão em semelhança genital, porém interno, a autoridade do homem se estabelece quando ele se posiciona como sacerdote da casa. Ele é aquele que dá a direção e nutre em todas as coisas. Mas a autoridade da mulher aparece quando os filhos nascem. Quando os filhos nascem, ela pratica a autoridade. Ok? Quando o homem é omisso dentro de casa e toda a autoridade de direção precisa ser dada pela mulher, os filhos nascem com a referência feminina da mãe.
isso pode complicar a sua personalidade amanhã. Porque o rapaz descobriu que quem realmente tem autoridade em casa é a mãe. Então ele cria um desprezo pelo sexo masculino, em sentido de falta de controle, e aceita se posicionar em controle e autoridade como a mãe. Então ele se torna feminino. Isso é falta de referência dentro de casa. Existem pais que sofrem com isso porque não celebram seus filhos em gestação. Tem pais que, quando a mãe estava gerando o filho, não gostava de tocar na barriga porque tinha repulsa. Quando a mãe dizia, mexeu bem, pega aqui. É meio esquisito, não quero pôr a mão não. O menino nasceu com problemas. Porque isso é transferência emocional. Isso é coisa que tem que cuidar dentro de casa. Curioso, não? Não, pastor, pensei que era só pegar a menina lá, casar e namorar bastante e deixa o resto pegar. Pois é, meu irmão. Por aí vai. Mães que querem tomar, ou mulheres que querem tomar o controle da casa sem o respeito do sacerdócio, de fato, e que se posicionam com veemência, criam seus filhos com risco de desgraça, porque eles começam a descobrir quem é que manda, e toda a influência feminina domina, ou para dar o comportamento homossexual, ou para dar o comportamento lesbiano para a menina dentro de casa. Hoje o índice de lesbianismo dentro da igreja é altíssimo. Por quê? Porque as meninas descobriram, as adolescentes descobriram, que para ter o primeiro contato, ou a primeira identificação íntima, sexual, por exemplo, não precisa ser com o menino, porque elas perceberam que o pai não nota. As meninas são as únicas que dormem juntos, pegam na mão, andam abraçadas. As meninas normalmente tomam banho juntas. Os meninos não fazem isso. Então há um índice altíssimo de lesbianismo dentro da igreja, porque o pai acha que é normal. Normalmente as meninas, uma senta no colo da outra. Os meninos, você não vê menino sentado no colo do outro. São referências que vêm lá do Éden. O Senhor está dizendo, eu estou colocando as coisas no lugar. E você, a Bíblia não diz, e pegou uma mulher e plantou no Éden, e pegou os filhos, não. Pegou o homem formado, colocou no Éden e disse, assim como eu estabeleci todas as coisas, eu estabeleço você, homem. Na estatística que existe hoje, por exemplo, ao redor do mundo, mas que ganhou muita referência nos Estados Unidos, das grandes mulheres, são muitas mulheres, que elas se tornaram donas de casa, é o braço forte financeiro da família. Os maridos são divorciados, os maridos nem participam mais da criação, elas trabalham, ganham dinheiro, cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam de tudo. Aí perguntaram para essas mulheres, o que você gostaria de estar fazendo agora? E uma dessas grandes empresárias respondeu assim, eu gostaria de estar em casa preparando um almoço para o meu esposo e para os meus filhos. Mas por que a senhora não está fazendo isso? Não, porque eu não quero um homem que eu tenha que sustentar. Por quê? Porque o homem é o provedor da casa, é o homem quem provê. E muito disso não é levado em conta quando começa-se um relacionamento, por exemplo. Está tudo vinculado à disposição de força financeira que cada família representa na vida de cada filho. Não vou casar com ele porque tem uma estrutura boa, o pai dele tem um negócio bem legal, pode ser que ele resolva tudo. E quem disse para você que ele absorveu o negócio do pai? Daí a necessidade do conhecimento. Por isso que o namoro precisa ser levado em conta com bastante responsabilidade, que é o período do conhecimento de ambos. Meu filho tem 16 anos. Ele é muito bom em física e matemática. Estuda muito. O sonho dele é passar na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, para fazer ciências aeronáuticas. Quer ser piloto de avião. Quer ser comandante. Eu tenho em casa um simulador. Existe um software chamado Fly Simulator. E eu montei uma cabine de avião para ele, com 3 monitores, com manche, com aceleradores, com pedal. Ele faz voos virtuais pela Azul, pela Passaredo, pela KLM alemã. Estuda inglês desde os 7 anos, tem 16, assimilou muito, vai ao Canadá frequentemente, fica lá com a igreja de amigos, fica lá 15, 20 dias, fala inglês demais. Chegou para mim essa semana e disse assim, pai, eu preciso namorar. Eu disse, por quê? Não, é porque é o seguinte, é que, tipo assim, então, não é porque a gente já almoça junto nas quartas-feiras e... meu filho, você não sabe por que você quer namorar. Você não tem ideia do que é a responsabilidade do namoro. Não, é porque todo mundo namora, porque a referência é essa, malhação, todo mundo, a escola. Meu filho, o namoro é responsabilidade, é conhecimento, é identificação.
Para você namorar, você tem que estar pelo menos trabalhando, você tem que ter um recurso financeiro para manter pelo menos a sua responsabilidade de namoro. Não, mas o senhor vai me dando uma mão. Eu falei, sei. Nos posicionamos, ele ficou nervoso comigo, disse, não, você não precisa namorar, você precisa passar na PUC, você precisa ter uma estrutura financeira boa, porque o pai vive da igreja, e não é a vida toda, isso é um ministério que passa, o pai vai se tornar pastor de igreja um dia, e as coisas não são bem assim, você precisa saber como são as coisas. Aí ele me mandou uma mensagem, nós estávamos vindo para cá, dizendo, pai, me perdoe, eu fui uma criança. Eu falei, que bom, eu tenho orado por você, porque é o primeiro amor. Nós, como sacerdotes da casa, temos que olhar isso e temos que cuidar dos nossos filhos. O diálogo é muito importante. Normalmente o filho fala com a mãe, tem medo de falar com o pai, e deveria falar com o pai. É quase sempre, a filha fala mais com o pai e o menino fala mais com a mãe. Essas referências são boas. Também não precisamos radicalizar, porque esses dias um irmão chegou para mim e disse, pastor, estou desesperado. O que aconteceu? Não, a minha menina, pastor, ela só tem 15 anos. Eu fui buscar ela no colégio e vi um rapazinho dando um beijo nela. Eu disse, graças a Deus. Que é isso, pastor? Graças a Deus que foi um rapaz. Porque está tudo certo, macho e fêmea os criou. Difícil é que se fosse outra menina beijando a sua menina. Aí eu só estaria com um problemão para resolver. Agradável à vista. Você precisa produzir alegria aos olhos dos seus filhos e da sua família. Existem esposas que estão cansadas e fadigadas, e os filhos não veem a hora de sair de casa. Quando descobrem um mundo de cores lá fora, se perdem. Boa para se comer, que fala de satisfação, preenche, completo. A árvore da vida, que é o direito dos sonhos. Porque muitas vezes nós perdemos os nossos sonhos e impedimos os nossos filhos de sonhar. Nos individualizamos demais. Esquecemos que agora nós somos coletivos, é uma família. Os sonhos precisam ser respeitados, tratados, observados. Inclusive o sonho dos nossos... Cala a boca, a vida do pai é assim mesmo, a vida da nossa família foi assim, e não reclama não, vamos embora que eu estou indo para a igreja. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus é incrível, eu me amarro em Deus. Olha que coisa interessante. Deus falou, ó, aquela árvorezinha ali, ó, aquela ali do conhecimento do bem e do mal, aquela ali você não põe a mão. Aquela ali é minha. Eu estou deixando aí apenas para que você aprenda a se relacionar comigo pelo temor, pela referência, pela reverência, pela santidade, pela obediência, pela restituição, pela devolução. Ali é uma coisa tranquila. Por que Deus não cercou essa árvore? Por que Ele não colocou um monitoramento de câmeras, cerca elétrica e um muro bem alto? Por que Ele deixou ali? Para que o homem aprendesse uma coisa bem básica. De todas as bênçãos que Deus te dá, uma é dele. Tem que ser deixada no lugar. Você precisa aprender essa gratidão. Aqui no Gênesis 2:9 nós temos o primeiro princípio doutrinário de dízimo. Porque dizimar não é só uma 10ª parte de, mas é fracionar. É a representação do todo. O Senhor está dizendo de todo o benefício. Olha, você vai ter árvore para olhar e gostar, você vai ter árvore para comer e encher a barriga, você vai ter até a possibilidade de continuar sonhando. Mas aquela outra lá, não mexe nela. O dia que você mexer nela, você vai começar a morrer. O dia que você mexer nela, não tem mais compromisso com você. Agora perceba que quando o homem toca do fruto, toma do fruto, o homem e a mulher tomam do fruto, perceba que coisa interessante. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal que ficou presa, mas a árvore da vida que ficou presa. Porque eles pedem a vida. Começa a morrer. Então o primeiro princípio, de cada 10 bênçãos que Deus te dá, uma só é dele. O resto é seu. É seu. Deus apenas está te dando a oportunidade de manter esse vínculo de confiança, de gratidão, de reconhecimento. Dentro da matemática de Deus é bastante curioso. Se você ganha R$1.000 por mês, você só tem que trazer 100. Quanto sobra para você? Não sobra nada. O 900 você come, veste, compra, troca e negocia. A única coisa que sobrou para você foi o 100 no altar. Para quando você não se organizar bem financeiramente e quebrar tudo, você possa voltar ao altar e dizer, Senhor, me ajuda. Aí Deus olha para você e diz, rapaz, mas você comeu o seu e o meu. Você gastou tudo que você tinha e gastou a minha parte, e nem vínculo de fé você tem para me exigir alguma coisa. A única coisa que sobra é o que você devolve ao Senhor.
dentro da sua atitude de fé. E aí você pode dizer: Senhor, eu tenho sido fiel. Abra as portas. Tem crédito aqui, eu vou lhe devolver um pouquinho do que você deixou comigo, para depois a gente acertar as contas lá na frente. Isso é bastante curioso. Se você é fiel no pouco, no muito o Senhor te coloca. Agora, e se Deus te der 10 mil por mês e você ter que devolver 9 mil, né? Devolver 1.000 e conviver com 9, é muito pouco 9? E se Deus te der 50 mil por mês e você ter que dizimar 5 mil, é difícil viver com 45? Você está gastando muito, não está? É uma coisa simples. Algumas pessoas me perguntam sobre esses princípios de dízimos. Tem gente que não sabe qual é o estado que mais tem problema com dízimos. Quando normalmente eu estou ministrando, Rio Grande do Sul. É o estado que mais tem problema com dízimo. Normalmente eu chego, o pastor diz assim: pastor, por favor, me dá uma palavra sobre dízimo. Esse povo não oferta de jeito nenhum, é um povo terrível, não dizima, não tem jeito. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente. Pastor, isso é lei, é antigo. Calma, eu já chego lá. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 14, 22. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ponto e vírgula. A sentença se completa com a expressão a seguir, porque ela fica anterior: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Pronto, dizimar é temer a Deus. É só perguntar: você teme a Deus? Claro. Então você é dizimista? Quase. Não, então você não teme ninguém. As pessoas mais fiéis em dízimos da igreja são aposentados, gente que ganha um salário, 678 reais. Chega, porque fui tesoureiro de igreja há muito tempo, 67,80. Os piores dizimistas são os que mais ganham, são os mais mesquinhos e mais avarentos, que batem no peito dizendo: como eu sou próspero. Próspero no seu erro. Imagina-se o que você seria na sua verdade. Imagina o que você seria na sua verdade. O versículo 23 está dizendo: comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto. Algumas pessoas diziam: esse comer aqui é o salário do pastor, né? Porque quem come o dízimo come. Não tem nada a ver com o salário do pastor, porque tem muita gente que acredita que é isso. Dizimar é fracionar, é a representação daquilo que você tem. Parte você dizima, parte fica com você do todo. Se você tem um bom gado, você dizima do bom gado. O dízimo é dízimo do bom gado, e você fica com um bom gado. Então, se o que está sobrando para você não é o que você esperava, é porque o que você está levando não é o que Deus esperava também. Porque o que você leva representa o que resta, o que falta, o que sobra. Então isso aqui é fracionar. Aprende o temor. Então, se o que está sobrando para você: poxa, como Deus tem sido bom comigo, é porque Deus está olhando para você dizendo: como Ele tem sido fiel comigo. Porque aquilo que você oferece é aquilo daquilo que você vive, é aquilo que você oferece. Se o que você não está vivendo é bom, é porque o que você está trazendo também não é o bom. Mas para o Antigo Testamento, para muita gente não serve. Então Cristo nos doutrina, porque a referência sempre é essa: Paulo não pregou, Cristo não falou, ninguém falou sobre nada, e Deus está dizendo: não mexa na minha árvore que você vai morrer. Mas eu estou muito próximo. E o seu filho? Não, meu filho tem que fazer por onde? Que coisa interessante, né? Por que essa prosperidade não alcança seu filho? Por que ela não abençoa a sua filha? Por que ela não continua dando respaldo até os seus netos? Não sei, não estou entendendo a nossa família. Meu pai sempre foi muito próximo, mas meu filho é todo enrolado. Por que será que essa prosperidade não acompanha os filhos? Então o Senhor nos doutrina. Marcos capítulo 4. E o semeador que sai a semear, uma semente cai à beira do caminho, é pisada pelos homens, uma ave vem e leva e vai embora. A outra semente, ela cai em pedras, e não tendo profundidade de raiz, ela até cresceu, mas o sol foi muito intenso, ela secou e morreu. E outra semente caiu entre os pedregais, mas foi sufocada pelos espinhos, e também até cresceu, mas morreu. Mas uma quarta semente caiu em terra boa, e houve uma produção. Verso de número 8. E outra caiu em terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Existe um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula não significa que essa que cresceu produziu 30, 60 e 100, só ela. Não, isso aqui é a divisão das sementes.
A primeira semente foi pisada e ela morreu. Então a ave levou embora. Então não teve produtividade. Mas a da pedra cresceu, o do espinho cresceu, e da terra boa também cresceu e deu fruto. Então a proporção da semente da pedra é 30. A proporção da semente do espinho é 60. Mas a proporção da terra boa é 100 por 1. Então, aplicando essa parábola de forma simples, Jesus está dizendo que cada coração bom... Quem é o coração bom? Eu, pastor. Eu sou o coração bom, que recebia a palavra. Jesus disse que os ambientes ou as superfícies que recebiam a semente representavam o coração, a semente e a palavra. Eu sou um coração bom. Então Jesus está dizendo, mas todo aquele que é bom, quando recebe a minha palavra, produz 100 por 1. Ou seja, produz pelo menos 100 iguais a ele. Quando você não produz nem para você mesmo, quanto mais pelos outros, qual é o problema? Quem tem a palavra semeada com um coração de pedra, que até gosta da palavra, e ouvindo a palavra gostou muito, mas vindo as lutas e a tribulação desistiu. Tem gente que vem à igreja, mas ele produz só 30%, porque ele não consegue triunfar sobre as lutas e provações. Algumas pessoas até crescem um pouco mais, você percebeu? Nossa, que visibilidade! Mas de repente os espinhos, que Deus chama de sufoco do pecado, poxa, mas era um obreiro extraordinário, mas que cantor, caiu, morreu. Poxa, até produziu um pouco mais, 60, porque sabia como fazer as coisas, mas morreu porque o pecado estava nele. Mas o coração bom produziu 100. Se você tem aqui uma ordem matemática de 30, 60 e 90, por que é 30, 60 e 100? Porque o crente bom, você pode dar 100 para ele, ele devolve 10 e fica com 90. O coração bom produz 100. Ele fica tão satisfeito com a bondade do 100 que ele devolve os 10 tranquilamente, porque ele é bom. Normalmente alguns batem no peito, olha que coisa eu tenho, mas estão feridos pelos espinhos do pecado, produzem menos. Aqueles que não suportam as tribulações, muito menos ainda. O Senhor Jesus nos doutrina, um coração bom pode contar com 100 dele, porque os 10 ficam, os 90 produzem. O Senhor está dizendo, eu só quero que você aprenda a me temer. Aquela árvore ali, ó, é só temor e respeito, reconhecimento. Isso é curioso. A primeira pergunta que devia ser feita por uma moça ao seu futuro marido é, você dizima? Não? Então acho que não vai dar para a gente continuar, porque eu vou padecer muito na sua mão. Porque o temor do Senhor é por toda a observância que ele tem com a estabilidade do Éden. Isso é muito sério. Só que a pessoa pensa só nela, puxa, me livrei. Esquece que tem filhos, esquece que vai ter netos, esquece que vai ter uma geração para ser contada. Isso precisa ser levado em conta. É por essa razão que Deus mandou proteger o Éden. Deus mandou guardar e Deus providenciou a estratégia que de forma espiritual a gente lê, que é a proteção do Éden. Deus protegeu o Éden por 4 rios. Ele cercou o Éden em um quadrado. Saía um rio que cercava e se transformava em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Esses 4 rios cercavam o Éden para proteger. A Bíblia diz que Pison corria, Gion corria, o Tigre só tinha uma direção e o Eufrates não tem movimento. Isso está do verso de número 10 até o verso de número 14. O formato da família, ele é exatamente assim. Quer ver? A proteção da família funciona exatamente assim. Eu quero 4 rapazes aqui. Tem 4 rapazes? Pode me ajudar? Aqui temos o primeiro. Vem aqui, me ajuda aqui. Ali está o segundo. 4 rapazes. Mais 2. Não tem rapaz? Tem rapaz. Aí, obrigado. Então, por favor, o senhor fique aqui. Aqui. O senhor pode ficar aqui do lado. Você um pouquinho mais à frente aqui. Isso. Aqui. Você na linha dele. Aqui. Ok? Eu quero um casal jovem. Temos um casal jovem? Um casal jovem? Recém-casado? Novo casado? Noivos? Noivos. Vamos usar noivos como exemplo. Pode ser. Noivos? Ah, ele não quer. Não, ele não vai. Não, ele vai ficar contigo. Fica tranquilo. Não. Pode vir, pode vir. Convida a noiva. Olha, é um bom sinal, hein? Não, aqui os noivos aqui já estão repensando. Como é que eu vou fazer? Por favor, maestro, fique aí. Vamos lá? Então aqui temos a representação da família. Está aqui.
você é tão pequenininha, você pode me ajudar? Como se fosse filha. É um teatrinho bem legal, tá bom? Olha, eu vou fazer bastante gesto, mas não se assusta não. Legal. Não assusta. Ok? E plantou Deus um jardim no Éden. Pôs ali o homem que havia formado. Disse: lavre, cuide e mantenha a proteção do Éden. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um pouquinho mais para cá. E Eufrates. Então o Éden está guardado. A Bíblia diz: e o Pison é aquele que corre. O Pison corre, ele corre. Dá um espaçozinho para lá, ele corre. Para quê? Ele corre para que Cush não entre. Geograficamente, Cush é a Etiópia hoje, ou a região de maior pobreza e miséria que existe no mundo. Deus está dizendo: coloque uma proteção na sua família, de forma que a miséria não entre nela, de forma que a destruição dos recursos não entre nela. Através da sua fé, do seu culto, da sua fidelidade com o seu dízimo, do seu trabalho, da sua responsabilidade em proteger a sua casa. E veja que isso dá trabalho, porque diz que corre, é um movimento, então quer dizer, não, aqui não entra, 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 aqui não entra. Eu estou ligado o tempo todo, temo ao Senhor, sirvo ao Senhor, dizemos ao Senhor, oferta ao Senhor, eu cuido o tempo todo. Você tem que proteger a família através de um movimento constante de observância, para que não haja nenhuma maldição sobre a casa. Então o primeiro rio, o Pison, ele corre e protege para que não entre, para que não haja manifestação da pobreza, da miséria. Tem que estar observando. O segundo rio, o Gion, ele também corre para proteger a terra de Avilá. A terra de Avilá tem ouro, a terra de Avilá são os filhos. Corre para impedir que os filhos fiquem sem a herança e sem o valor que cada filho tem. E ele diz assim: proteja a terra de Avilá, porque a terra de Avilá tem ouro. Porque ainda que o tempo passa e o pai e a mãe, talvez pelas muitas dificuldades, não consigam se sobressair financeiramente, espiritualmente, por qualquer razão, devido às lutas, eles precisam fazer de tudo para que o ouro dos filhos se mantenha, porque um dia esse ouro que foi protegido vai sustentá-los. Porque é a oportunidade de Deus, a segunda chance de Deus. Então o Pison não deixa a Cush entrar, o Gion não deixa que se manifeste a pobreza e que valorize o espírito dos filhos. Quer cantar, o pai vai ajudar, quer estudar, o pai vai ajudar. O que você precisa? O pai vai investir, vou trabalhar, vou arrumar 3 empregos, vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, mas você vai estudar, vai fazer o curso. O que você gosta de fazer? Eu vou te ajudar, tem capacidade, forma esses filhos. Capacita esses filhos, não desista deles, traz o melhor para eles, forme eles em tudo que for preciso, porque eles vão prosperar. E se aquilo que vocês não conseguiram conquistar ao longo do tempo, mas cuidou dos filhos, os filhos trarão para casa. Os filhos darão para casa. O terceiro rio é o Ideque, ou o Tigre. E o Tigre não diz ele corria ou ele girava, mas o Tigre vai e avança contra o rei da Síria. Todas as vezes que Israel tinha um problema com o rei da Síria sempre vinha com ameaças e constrangimento da família. Os reis que vinham da Síria sempre ameaçavam assim: eu destruí seu pai, eu destruí o pai do seu pai, e vou destruir você também, porque os seus pais não puderam, os pais dos seus pais e nem os deuses não puderam, ninguém pôde, eu vou destruir você também. O rio Idekel, ele avança porque ele vai contra o rei da Síria, ou seja, ele resiste, ele rejeita as palavras. Rapaz, você é muito parecido com o seu tio, rapaz. Seu tio nunca teve nada, morreu falido, você vai no mesmo caminho. Você se parece muito com seu avô. Seu avô nunca adquiriu nada. Tem uma pena de você. Você tem até a cara dele. Seu avô bebia até cair. Ainda bem que você não bebe, mas não sei. Também meio parecido com seu avô. Existem palavras malditas de situações que envolveram famílias por anos, que ficam às vezes martelando na cabeça, no coração. E tem pessoas dentro de casa que fazem comparação com filhos e netos. Eu não sei. Eu olho para você e vejo fulano da nossa família. Fulano nunca teve nada. Acho que é uma má sorte. Você nunca vai assinar essa carteira. Que coisa terrível.
terrível, você me lembra muito o seu avô nos deixou falido. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo e você recebe direito agora a uma nova vida, então você tem que combater. Eu não sei o que o meu pai e os meus avós fizeram, mas uma coisa eu sei: a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Comigo não vai acontecer. Eu vou guardar a minha família e uma nova história vai ser contada a partir de agora. Você está me ouvindo? Isso aqui dá trabalho, não é fácil não. É cuidar para que a miséria não entre, é batalhar para que os filhos não percam a oportunidade de crescer e serem prósperos, é rejeitar toda a palavra maldita, seja o que foi que aconteceu, o que os meus antepassados fizeram. Eu não quero saber. O sangue de Jesus me dá vitória e uma nova história está sendo escrita, e Deus vai abençoar minha casa e minha família, e eu vou lutar por isso. Bendito seja o nome do Senhor. E o último rio, que é o quarto rio, é o Eufrates. Esse é o que me deu mais trabalho, porque ele é o único que não tem movimento. A palavra diz assim: e o quarto é o Eufrates. Acabou, parou aqui. Eu perguntei, por que parou aqui? O Espírito Santo me disse: porque o Eufrates é o limite do Éden. Por que é o limite do Éden? Quando você abre o Apocalipse no capítulo 9, a partir do verso 10, anjos de juízo estão guardados no Éden, ou estão guardados no Eufrates, que serão liberados com juízo. E uma vez liberados, eles vão liberar sobre os homens a loucura da mentira, do engano, da prostituição, da feitiçaria, da morte, do assassinato da família, da morte da família. Então, espiritualmente falando, significa que o Eufrates é o limite. Deus está dizendo: e não passe do Eufrates, porque se você passar do Eufrates, o espírito da feitiçaria, da morte, do assassinato, da loucura, da discussão, das feridas, da destruição da família, vai agir. Quando é que a gente passa do Eufrates? Quando a gente começa a se ofender. Olha, o filho é seu, resolva. Como você fez junto, você não se vira, é você que cuida dele de casa. A casa é minha. A faculdade é minha, o carro é meu, tudo é meu. Quando as palavras de ofensa, de ferida, de acusação, de individualismo, de separação dentro de casa começa a ferir e há um espírito de juízo, significa que passamos do Eufrates, passamos o limite, e haverá uma destruição dentro da família se isso não for revisto. Então tem que voltar direto para o Éden e pedir ao Senhor: me ajude a cuidar daquilo que o Senhor me deu. E disse o Senhor: e sairá um rio do Éden, e se formará em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Eles serão a proteção da família. Até aqui tudo bem? Então eu vou encerrar. Deixa eu só orar por eles. Senhor, obrigado pelos teus filhos que me ajudaram nessa dramatização. Guarde a vida deles. Obrigado pelos noivos, obrigado pelas jovenzinhas. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que representaram os rios. Que a tua bênção e a tua paz estejam sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, obrigado para todo mundo. Obrigado. Vamos encerrar agora. Vamos lá. Encerrar agora. Quando a gente fala sobre isso, dessa forma, alguns irmãos talvez ficam desesperados. Poxa, pastor, podia ser diferente, né, pastor? Porque agora o tempo passou, não sei o que fazer. O filho está lá, parece que até separou da esposa, pastor. É uma discussão atrás da outra. Os meus netos, não vejo constância neles e... Pastor, agora já foi. Como é que eu vou resolver isso? É complicado. Bom, e também o senhor está falando sobre o homem lá no Éden, mas ele pecou. E como é que a gente faz agora? Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada. Não é um querubim com uma espada na mão. Querubins e uma espada inflamada. Ela rodava o Éden, impedindo o retorno do homem. Uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se o problema era conhecimento do bem e do mal, por que a vida foi guardada? Porque foi tirado o direito de sonhar e de ver, de viver, de esperar com mais. O homem temia
a espada. O homem não temia as manifestações angelicais, porque ele convivia com isso. Mas o homem temia a espada. Lucas capítulo 2, por favor, abra comigo a sua Bíblia e vamos encerrar essa parte. O homem temia a espada. Por quê? Porque aquela espada, ela daria a condição eterna do homem. Ele morreria para sempre. Se fossem só os anjos, ele até ousaria enfrentar o retorno. Não, eu vou forçar o meu retorno. Mas ele temia a espada, porque a espada mataria a sua alma para sempre. Lucas capítulo 2, versículo 25. Até que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Estamos no verso 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Verso 34. E Simeão... O que eu fiz? E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe... Olha aqui para mim. Ele toma o menino nas mãos, olha para Maria e diz, verso de número 34: eis que este... Eu vou lendo o versículo, mas você olha aqui para mim. Eis que este menino é posto para elevação de muitos em Israel, e para sinal do que é contraditado. Ele levanta o menino. Há um parênteses no início do verso 35. E uma espada transpassará a sua própria alma. Ponto e vírgula de novo. Para que se manifeste os pensamentos, sonhos de muitos corações. Quando Cristo vai para a cruz, Cristo encara a espada do Éden, a espada inflamada, que não dava mais o direito do homem voltar aos privilégios de Deus e aos benefícios de Deus. Cristo encara a espada e a triunfa com poder. Sua alma é dilacerada, mas ele abre um novo e vivo caminho, dizendo para o homem: o Éden está aberto agora. Vocês não precisam mais temer. Se vocês tiverem algum problema, podem voltar pelo meu nome para o Éden e volta a ter tudo de novo que o meu Pai prometeu para vocês. Jesus é o caminho para o retorno do Éden. Então você precisa, coisa simples. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se humilha debaixo da mão poderosa de Deus e diz: Senhor, pelo sacrifício da cruz, me leva de volta para o lugar original das bênçãos dos olhos, da graça e da prosperidade que alimenta e nutre e não deixa nada faltar, para que mentes e corações voltassem a ter vida, sonhos, para que eu volte a acreditar que eu tenho um futuro e uma esperança. E Deus vai dizer para você: sim, as minhas palavras, eu tenho pensamentos a respeito de vós, eu tenho um futuro, eu tenho paz, eu tenho esperança. Jeremias 29. Para que eu possa ter, sim, eu tenho essa certeza. Qual é o caminho? Cristo. Se você aceitou a Jesus um dia, Jesus está dizendo: há tempo, vem, retorna, vamos de volta para o Éden. Eu vou abençoar sua casa, sua família, seus filhos. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Deixa eu perguntar: as famílias que estiverem juntas, os que puderem, se alguém tiver membro da família no coral, seria interessante que o coral não saísse.
Mas o membro da família, do coral, procure pai, mãe, filho. Eu quero que as famílias se aproximem agora, por favor. Se a esposa está no coral, vem perto dela no coral. Se a mãe está no coral, vem perto dela no coral. Se tem filho no coral, vem perto do filho no coral. Mas quem não está no coral, eu quero que, se possível, os pais e os filhos que estiverem presentes aqui se encontrem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua casa é lugar de bênção. O seu Éden é um lugar de delícias. A cruz de Jesus também nos dá garantia de que todo o favor de Deus lá do princípio vem sobre nós. Se você estiver perto dos seus filhos, pode dar um cheiro nele e diga: terrazinha de Avilar, tem muito ouro em você, e o papai vai proteger o ouro que você tem. Se você está perto da sua esposa, pode dar um cheiro nela e diz assim: meu Éden, você enche os meus olhos. Que todo espírito que destrói a família, que toda ação do inferno para destruir sua casa, caia por terra agora, seja destruído agora, pelo poder do nome de Jesus. Os teus filhos pertencem ao Senhor, os teus netos pertencem ao Senhor. A graça, a prosperidade que você tem vai alcançar os seus filhos. Eu tenho uma casa muito bonita que o Senhor me deu. Eu tenho uma casa linda que nós construímos ao longo desses 25 anos ministrando. E é comum eu encontrar o meu filho mais velho passando pelas paredes da nossa casa. Ele toca nas paredes da casa. Já encontrei ele chorando muitas vezes, dizendo: Deus, que a mesma unção que o Senhor deu ao meu pai conceda a minha vida também, que não falte sobre mim a mesma graça. Ele é um pianista de mão cheia, e às vezes eu vejo ele tocando, chorando. Ele termina de tocar e diz: obrigado, Senhor, pela casa, pelo pai, pela família que o Senhor me deu. Haverá alegria nos teus filhos, haverá prazer na sua casa. Os teus filhos olharão para você e dirão: Deus está na vida do meu pai. E você vai olhar para os seus filhos e vai dizer: Deus continua na vida dos meus filhos. Que toda a cilada do inferno seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Eu vou orar por você onde você está. Eu não sei como nós vamos fazer isso, mas se o coral conseguisse cantar depois que nós terminarmos, mesmo abraçados aí, nós vamos fazê-lo. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, aqueles que estão longe de seus familiares, Senhor, visita-os com a tua presença. Eu sei que eles estão pensando neles agora. Deus, eu peço por aqueles que lamentam a ausência dos filhos, que estão longe dos caminhos do Senhor e que temem pelo futuro deles. Pai, aonde esses filhos estiverem agora, coloque a sua mão poderosa e traga-os de volta ainda esse ano para o seio da família e da igreja. Senhor, eu peço pelos casais que enfrentam dificuldades e passam por lutas, renova eles agora, Senhor, e restitui essa sabedoria de saber viver juntos. Restitui neles agora a sensibilidade, Senhor, a atenção do relacionamento. Senhor, aos filhos que estão abraçados agora, Senhor, eu libero esta palavra sobre as crianças, os adolescentes, os jovens desta igreja. Senhor, eu estou diante de mananciais de ouro, de pedras preciosas que prosperarão nesta terra. A glória de Deus será vista neles e em tudo que tiverem, Senhor. Eu quero agora que estas crianças sejam capacitadas para o melhor, que se posicionem, que galguem, Senhor, com confiança, que conquistem com confiança, que tomem com confiança os melhores empregos dessa cidade, desse estado, desta nação. Oh Deus, queremos a beleza dos olhos de volta. Dá-nos de volta a sensação da estabilidade, da prosperidade, da segurança. Nós queremos, Senhor, devolver tudo a Ti, para a glória do Seu nome. Senhor, visita-nos agora, leva-nos de volta, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, para a glória de Deus.
Diga graças a Deus por isso. O Senhor vai te ajudar. Se o coral puder cantar, pode cantar. E nós nos deleitamos na presença do Senhor. A Deus seja a glória para sempre. Aleluia. Aproveite para se confraternizar com a sua família. Diga aos seus filhos: está tudo bem, o papai está aqui. Deus está ajudando o papai. Vai dar tudo certo. Deus vai nos dar uma saída. Diga à esposa querida: descansa. Deus vai me ajudar. Eu sei o que fazer essa semana. Aleluia. Fale com Deus. Kandara Managashai Te Manara Managashandara. Aleluia. E Manakandarai. Aleluia. Aleluia. Bom é este lugar. Bom é estar aqui. Que bom que você ficou até o final. Uma palavra de Deus pode mudar até a tua história, tua vida. Namanakashandarai. Aleluia. Te Manakashandarai. Aleluia. Pastor Seno sempre diz: essa vida não se levamos nada, mas para o céu a nossa família nós podemos levar. E o diabo quer impedir que a nossa família vá conosco para o céu. Mas nós vamos em nome de Jesus, junto conosco. A família vai estar toda reunida. Família de Deus também. E o nome do Senhor exaltado. Deus abençoe, Deus guarde a sua família, Deus proteja. Deus abençoe. Pastor Benhur, Quarteto Gileade, a orquestra, Filhas de Jerusalém, o coral, todos que vieram. Na saída ali tem os materiais. Pastor Benhur, também do quarteto. Adquiram, que vai ser uma bênção de Deus.